prazer estar em mais uma aula com vocês. E hoje a gente vai iniciar a aula número 4, onde aprendemos a palavra. E essa aula vai contar um pouquinho da história de Paulo que foi discípulo de Jesus, e também a história de Timóteo, que foi discípulo de Paulo, tá bom? E hoje, para a gente iniciar a nossa lição, a gente vai começar com a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. E vai nos falar assim, ó: Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e para capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Agora, crianças, a gente vai começar com a leitura do Para Meditar, que nos sugere leituras bíblicas de segunda a sábado, tá bom? E a leitura da segunda é em Salmo 119, versículo 7, que nos fala assim, ó: Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprendestes os teus justos estatutos. A gente tem a da terça, Filipenses 4:11, que fala da seguinte maneira: Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. A gente tem a da quarta, que é 119, Salmo 119, versículo 73, que fala assim, ó: Que eu seja motivo de alegria para todos os que te temem, pois em tua palavra depositei a minha esperança. A gente tem a da quinta-feira, que é 1 Coríntios 14:31, que fala assim, ó: Deste modo, todos os que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. A gente tem a leitura de Filipenses 4:9, que fala da seguinte forma: Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. E a gente tem a leitura da sexta, que é Tito, capítulo 3, versículo 14. Tito 3:14 fala assim, ó: Nosso povo deve aprender a fazer o bem ao suprir as necessidades urgentes dos outros. Assim ninguém será improdutivo. Amém? Leiam essas palavras aí com o pai de vocês nas suas casas, tá? Essa palavra é pra gente meditar mesmo, pra gente aprender um pouquinho da palavra de Deus. A gente também agora vai estar fazendo a leitura do Para Memorizar, que o Para Memorizar se encontra em Filipenses 4:9, tá bom? Filipenses 4:9 fala da seguinte forma, a gente até fez a leitura dele. Filipenses 4:9. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Então, a gente vamos meditar, vamos memorizar essa palavra, que é muito importante para as nossas vidas, tá bom, crianças? Agora, crianças, no Explorando as Escrituras, a gente vai aprender um pouco mais da história de Paulo e de Timóteo, tá bom? O apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar o evangelho àqueles que não eram judeus. Sua missão era fazer discípulos de todas as nações para o reino de Deus. Dentre os muitos discípulos que Paulo formou, estava Timóteo, a quem escreveu uma carta dando-lhe algumas instruções. Paulo escreveu a Timóteo porque estava preocupado. Ele soube que seu aluno estava passando dificuldade no ministério. Então o apóstolo escreveu essa carta para encorajá-lo a perseverar na tribulação. Com o exemplo,
podemos aprender que o verdadeiro mestre se importa com seu aluno. Então, crianças, vocês podem colocar no coração de vocês que o pastor da nossa igreja sempre vai estar preocupado com vocês. E o nosso maior professor é quem? Jesus Cristo, tá? Porque devemos ser imitadores de Cristo. Assim como Timóteo, a gente vai aprender que Timóteo, ele seguiu os passos de Paulo, porque Paulo era imitador de Cristo. A gente também deve ser imitadores de Cristo, porque Cristo é o nosso maior professor e é quem mais se preocupa com a sua vida, tá bom, crianças? E também a gente vai ver aqui, ó, que em 1 Coríntios 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que a gente pode ser imitador dele, porque ele imita a Cristo, amém, crianças? E com isso, a gente vem meditar nessa palavra. E para a gente ser um bom crente, para a gente ser um bom, até mesmo filho, para a gente ser um bom aluno, a gente devemos ser imitadores de Cristo, amém, crianças? Mas a história, crianças, também nos conta que Paulo conheceu Timóteo em uma viagem missionária. E em uma pregação do Evangelho, ele logo aceitou a palavra de Deus e foi batizado. E a partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque seguiu os passos do seu professor Paulo. Timóteo viu seu discipulador sofrer perseguição, ser preso e apedrejado, e ainda assim não temeu e não desistiu de seguir a Cristo, mantendo-se firme e seguindo o exemplo do seu professor. Então, o que eu falei no início, crianças, que a gente sempre deve guardar a palavra de quem nos ensina. Quando o pastor está lá pregando, quando os obreiros estão falando da palavra do Senhor, a gente deve sim prestar atenção, porque no momento difícil, no momento da dificuldade, a gente não vai desistir, a gente vai perseverar assim como Timóteo, tá? E aí, Paulo ensinou a Timóteo Paulo ensinou a Timóteo a não esquecer o que aprendeu desde quando era mais novo, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus, e esse ensino lhe daria direção para realizar boas obras. Olha só, criança, o que Deus nos fala nessa palavra. Tudo que a gente aprende na palavra de Deus é inspirado por Ele mesmo, tá bom? Então, essas práticas, essas leituras, tudo que a gente aprende vai ser necessário para a gente praticar as boas obras que Deus nos ensina, tá? E hoje em dia, crianças, a gente para pensar, a gente tem sim grandes pessoas assim como Paulo. A gente tem o pastor da nossa igreja, o pastor Neemias, que sempre está orando pela gente. A gente tem assim também os professores da escola bíblica, a gente tem os obreiros que estão sempre orando por nossas vidas. E assim como Paulo ele foi um bom professor de Timóteo, se preocupava com Timóteo, a gente tem essas figuras na nossa igreja para a gente recorrer, amém, criança? Então sempre a gente tem que lembrar que a gente pode contar. A gente pode contar com o nosso pastor, a gente pode contar com os professores da escola bíblica, a gente pode contar com os tios, tá, dos conjuntos. E, crianças, sempre contar com a melhor pessoa, o nosso melhor amigo, o nosso melhor professor, Jesus Cristo. Tudo que a gente entrega em oração, tudo que a gente fala com o Pai do céu, Ele nos responde, nos ouve. E como eu falei, Ele é o melhor amigo para todas as horas, criança. Então essa lição, Paulo venha nos inspirar, Timóteo venha nos inspirar, Paulo venha nos inspirar a ser bons professores, a ser bons pregadores da palavra de Deus, bons ensinadores, e Timóteo vem nos ensinar a ser um bom aluno, a ser uma pessoa que guardou tudo aquilo que o seu professor colocou, que o seu professor falou, e ele colocou tudo aquilo no coração. E no momento difícil que Timóteo enfrentou, ele não desistiu. Amém, crianças? Então, que essa aula de hoje seja muito boa, foi bastante produtiva. E como eu fiz na aula passada, eu vou deixar as atividades no final. E eu agradeço a presença de vocês, a visualização de vocês, crianças.
E um abraço, até a próxima, e que a gente venha levar o exemplo de Paulo e Timóteo para as nossas vidas, tá bom, criança? Um abraço, muito obrigada, tchau!